Vamos falar agora de compartilhamento de recursos, que é uma situação bastante comum em sistemas de automação. Vou apresentar para vocês um exemplo. Esse exemplo é o exemplo de dois filósofos comendo. Esse exemplo só para motivar essa ideia de compartilhamento de recursos. Qual que é o problema? Nós temos dois filósofos, chamados de filósofo 1 e filósofo 2. Esses dois filósofos, eles podem estar pensando ou comendo. Só que para passar de um estado pensando para um estado comendo, ele tem que pegar dois hashis, que são esses hashis aqui, que eles compartilham. E ele só passa do estado pensando para o estado comendo quando ele pega os dois hashis. Ele pega um hashi, depois ele pega o outro hashi, e aí sim ele passa para o estado comendo. E a gente considera que ele volta ao estado pensando quando ele entrega esses dois hashis ao mesmo tempo. Como eles compartilham os hashis, então a gente diz que esse é um problema de compartilhamento de recursos. Isso é muito comum em sistemas de automação. Por exemplo, poderíamos ter duas máquinas que, ao terminar um processamento, elas usam o mesmo meio de transporte para levar essa peça que ela está trabalhando para uma outra máquina continuar o processamento. Então, quando uma máquina ela termina um processamento, ela requisita o uso de um meio de transporte, que pode ser uma esteira, pode ser um braço robótico, para levar, então, essa peça que ela está produzindo para uma outra máquina. E a outra máquina também pode usar o mesmo recurso. Então, elas compartilham esse mesmo meio de transporte. Então, esse problema é um problema comum em sistemas de automação, por isso que ele é importante a gente considerar como que a gente modela um sistema que tenha compartilhamento de recursos e, principalmente, como a gente analisa esse sistema para ver se existe algum problema que possa ocorrer nesse compartilhamento de recursos. Então, como é que a gente vai fazer para fazer essa análise? A gente vai obter um modelo. Tem que modelar esse sistema para poder fazer a análise. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o modelo completo, mas nós vamos obter esse modelo completo por composição paralela dos componentes do sistema. Então, vamos começar com um autômato que modela o filósofo 1. Como eu falei, o filósofo 1 ele pode estar no estado pensando, e para passar do estado pensando para o estado comendo, que aqui eu representei por E1, ele tem que pegar os hashis. Então, vamos lá. Vou modelar o filósofo 1 pegando o hash 1 como o evento F1. E o filósofo 1 pegando o hash 2 como o evento F12. Então, o filósofo 1 pega o hash 1, ele vai para esse estado I1, que ele está aguardando para pegar o outro hash. E quando o filósofo 1 pega o hash 2, ele alcança então o estado E1, que é o estado comendo. E o evento F1 modela quando o filósofo 1 entrega os dois hashis. Ele pode seguir tanto esse caminho, pegando o hash 1 e depois o hash 2, ou ele pode pegar inicialmente o hash 2 e depois pegar o hash 1. Então, esse é um modelo do filósofo 1. Note que eu botei aqui marcado o estado inicial. Vamos agora modelar o filósofo 2. O filósofo 2 é parecido com o autômato do filósofo 1. Eu tenho, inicialmente, o filósofo 2 pensando, e aí o filósofo 2 pode pegar o hash 1 e depois pegar o hash 2, e ele vai para o estado comendo. E depois ele entrega os dois hashis e volta para o estado pensando. Ele pode pegar também primeiro o hash 2 e depois o hash 1. E, quando entregar os dois hashis, voltar para o estado pensando. Então, esses são os modelos dos filósofos. Mas a gente não modelou o próprio hashi. Por quê? Quando o filósofo 1, por exemplo, pega o hash 1, o filósofo 2 não pode mais pegar o hash 1, só pode pegar o hash 2. Então, eu tenho que modelar a disponibilidade do hashi. Então, eu tenho aqui o H1, que vai modelar a disponibilidade do hash 1, e tenho o H2, que vai modelar a disponibilidade do hash 2. Inicialmente, está disponível o hash 1, vou supor isso. Aí, se o filósofo 1 pega o hash 1 ou o filósofo 2 pega o hash 1, ele passa então a indisponível. E quando há a entrega dos dois hashis, tanto pelo filósofo 1 quanto pelo filósofo 2, ele volta a ficar disponível. O mesmo vai acontecer lá no hash 2. Vou supor inicialmente disponível, e ele torna-se indisponível se o filósofo 1 pega o hash 2 ou o filósofo 2 pega o hash 2. E volta a ficar disponível quando ou o filósofo 1 ou o filósofo 2 entregam os dois hashis. Então, com isso, eu tenho os 4 componentes
do meu sistema. E para encontrar o comportamento completo, eu tenho que fazer composição paralela. O resultado da composição paralela está apresentado nesse autômato aqui. Primeiro estado inicial, é T1, T2, A1, A2. Ou seja, eu estou com o filósofo 1 pensando, o filósofo 2 pensando, os dois hashis disponíveis. E esse estado é um estado marcado, porque eu marquei todos os estados iniciais dos 4 subsistemas. Aí vamos acompanhar um possível caminho. O filósofo 1 pegar o hash 1, e aí alcança o estado, o filósofo 1 aguardando para pegar o hash 2, filósofo 2 pensando, hash 1 indisponível, hash 2 disponível. Aí depois o filósofo 1 pega o hash 2, então ele passa comendo. O 2, o filósofo 2 continua pensando, e ambos os hashis estão disponíveis. E aí ocorre a entrega dos dois hashis pelo filósofo 1 e eu retorno ao estado inicial. Então isso é um caminho possível, mas aqui tem vários caminhos possíveis. Então eu vou marcar aqui os caminhos possíveis em verde. Uma outra possibilidade seria o filósofo 1 pegar o hash 2 primeiro, depois pegar o hash 1 e aí retornar ao estado inicial entregando os dois hashis, fazendo o F1. Poderia o filósofo 2 pegar o hash 1 e depois pegar o hash 2 e devolver os dois hashis, voltando ao estado inicial. Poderia também o filósofo 2 pegar primeiro o hash 2, depois o hash 1, e aí sim ele voltar ao estado inicial. Então esse é um outro caminho possível. Mas tem também, nesse caso, outros caminhos que terminam nesses estados em azul. Vamos acompanhar um deles. Ó. O filósofo 1 pega o hash 1, depois o filósofo 2 pega o hash 2, e eu alcanço esse estado em que o filósofo 1 está aguardando para pegar o hash 2, o filósofo 2 está aguardando para pegar o hash 1, e ambos os hashis estão indisponíveis. O que acontece nesse estado? Nesse estado, eu não tenho eventos viáveis. Por quê? Porque o filósofo 1 pegou o hash 1 e ia pegar o hash 2, mas o filósofo 2 pegou o hash 2. E também não tem como pegar o hash 1, porque o filósofo 1 já pegou o hash 1. Então, se alcança um estado em que não há eventos viáveis. Esse estado se chama um estado de bloqueio. Note que quando eu alcanço esse estado, eu não tenho como retornar mais ao estado inicial do meu sistema. O sistema para e não tem nada a ser executado. Esse estado de bloqueio é chamado de um estado de deadlock, porque eu não tenho como retornar ao estado inicial, nesse caso, que é meu estado marcado. Esse estado é um estado indesejado que foi alcançado no meu sistema. Eu posso alcançar esse estado tanto fazendo F1 depois F22, como também fazendo F22 e depois F11, ou poderia também alcançar um outro estado de bloqueio fazendo F12 e depois F21, ou fazendo F21 e depois F12. Em todas essas situações, eu termino com os dois filósofos, cada um segurando um hashi. Bom, obviamente, como a situação não é uma situação desejada, nós temos que ver formas de evitar que a situação seja alcançada. Mas, na frente, numa próxima aula, então, eu vou mostrar como que nós podemos fazer isso e em que situações isso é possível. Mas aí nós já estamos falando de projetar um controlador para o sistema. Então, até a próxima aula.